quem incentivou foi o Salésio. Não, vamos comprar esse terreno, vamos fazer isso aqui. Eu falei, mas é muito longe. Não, porque a cidade vai crescer. E a gente sabia que a cidade ia crescer para aquela direção, como realmente aconteceu. Ela cresceu para essa direção. Essa foto aqui é a primeira, ó. Eu acho que essa aqui é a primeira foto que foi tirada do terreno que foi feito em Chapecó. Quando eu voltei para cá, que eles decidiram expandir os hotéis, ele falou que ia crescer. O lugar que a gente escolheu para expandir era Chapecó, foi o primeiro lugar que queria expandir. E daí eu tinha que ir atrás do terreno. Então quando eu ia para Chapecó, que eu trabalhava ainda com a minha parte de automação, eu pegava, quando eu chegava lá, comecei a procurar alguns terrenos em Chapecó. Só que nós queríamos um terreno relativamente grande para ter estacionamento, né? Aí não tinha ideia de eventos, nada, mas uma coisa que a gente queria, estacionamento, porque eles se incomodavam muito aqui em Caçador, estacionamento. Então nós falamos, não, achar um lugar grande, amplo. E a gente procurou, só que no centro da cidade, além de achar terrenos grandes, é muito difícil, o valor era muito elevado. Então, um corretor nos apresentou esse terreno aqui, que no início a gente achou que era um pouco longe do centro de Chapecó. Então ficou uma dúvida, será que ele comprava, será que não comprava, tinha a metragem que ele precisava. Cara, e quem incentivou foi o Salésio. Não, vamos comprar esse terreno, vamos fazer isso aqui. Eu falei, mas é muito longe. Não, porque a cidade vai crescer. E a gente sabia que a cidade ia crescer para aquela direção, como realmente aconteceu, ela cresceu para essa direção. É legal, né, que tu vê, né, tempo atrás ele já pensava nisso, o shopping já era perto, então já era um ponto, mas hoje assim, a gente está localizado, a nossa localização ficou excelente, que a gente ficou na principal entrada de Chapecó, foi duplicada a via, foi feito um viaduto, e a gente está no meio dos dois shoppings de Chapecó, a gente ficou entre os dois shoppings de Chapecó agora. Só que na época ninguém imaginava, né? Ah, essa foto é legal, eu conto essa história e nem acredita, cara. Tá aqui, ó, foto, vocês acharam a foto aqui, ó. A história é bem legal. Quando a gente comprou o terreno, daí a gente pensou assim, então legal, vamos construir, e a gente começou nos projetos. O que vão fazer, o que não vão fazer, que tipo de hotel, como que a gente vai fazer. Eu falei, Salésio, e pra Valéria, vão para os Estados Unidos, que, cara, vão passar lá 10 dias visitando todos os hotéis, possível e impossível. Daí ele, baita ideia. Daí nós pegamos eu, a Valéria e o Salésio, fomos para lá, nós fomos para Houston, Miami e na Filadélfia. Por quê? Porque são cidades que têm assim, elas têm hotéis que tinha características disso aqui, que tinha muito espaço para estacionamento, a gente já pensava em fazer eventos. Então, e a gente pesquisou, eu e a Valéria, e achamos os hotéis novos que foram feitos nos Estados Unidos, e essa cidade tinha esses hotéis. Então nós mapeamos, então a gente ficou 10 dias, e a gente cada dia nós ficávamos num hotel diferente, e ainda nós ficávamos naquele hotel, fazia tudo, entendia quarto, corredor, cara, vasculhava o hotel inteiro, e ainda a gente se hospedava, só que daí sobrava o dia inteiro, e durante o dia a gente ia visitar outros hotéis. A gente visitou por baixo uns 80 hotéis nesses 10 dias, cara. Cada dia a gente ia, visitava um, vinha outro, e a gente foi aprendendo com eles. E essa foto é legal, que a primeira coisa que a gente fez quando chegou nos Estados Unidos, a gente foi numa loja de departamento e comprou uma trena eletrônica laser. Isso foi uns 10 anos atrás. Hoje todo mundo tem, mas 10 anos atrás, cara pra caramba isso aqui. Nós compramos lá, né? E daí saía com isso aqui. E aqui, o que eu fazia? Eu estava medindo uma vaga de estacionamento. Porque a gente sempre teve, essas vagas de estacionamento no Brasil muito apertada. E lá não, sempre foi ampla. Então a gente estava medindo aqui a distância, que cabia certinho. Então eu mirei o laser na barriga do Salésio para eu ver de noite. Então ele ia lá, Salésio, vai lá. Ele vinha, apontava, media, anotava. Cara, os caras ficavam loucos com nós olhando, imagina o velhinho à noite andando e eu mirando nele aqui de noite. Vai se matar da risada aqui. Daí nós medíamos a altura dos prédios, pé direito, a das vagas, a cobertura, a altura dos prédios. Cara, nós reviramos isso aqui. Essa foi a cena aqui, daí eu e ele. Essa cidade deve ser... Não me lembro qual cidade é essa daqui, mas é um dos hotéis que a gente escolheu. Ele lá mirando isso aqui. Foto bem legal, uma lembrança bem show. Essa foto aqui, ela tem dois sentimentos. Tem um sentimento de felicidade e um sentimento de tristeza aqui nessa foto. De felicidade é que era uma etapa, que isso aqui é uma foto de 2020. Foi bem na época da pandemia. Antes da pandemia um pouco, nós já estávamos com o hotel
nós estávamos trabalhando muito rápido, pode ver que a construção já estava feita, a gente estava preparando o paver, o estacionamento, então a gente tinha a esperança que em 2 anos nós ia partir o hotel. Era 2020, a gente acha que ia partir o hotel em 2022, 2023, era essa a nossa projeção. Estava tudo pronto para isso. Mas logo depois veio a pandemia daqui, então a gente teve que desacelerar. E a tristeza porque 1 ano depois o Salésio falece. Ele pegou Covid em 2021, ele fez de tudo. E para tentar salvar ele, a gente basicamente ficou 30 dias só trabalhando com ele, buscando remédio, buscando... Nós não sabíamos, nem os médicos, a gente estava tentando de tudo. Conseguimos tirar ele Ele saiu da UTI, de Covid e tal, e a gente já estava preparando o retorno dele. Então a gente já estava pensando em como retornar, preparar o quarto para ele, tudo isso daí, mas infelizmente daí ele teve uma parada cardíaca, um AVC e não conseguiu e daí faleceu aqui. Talvez seja assim, para mim foi a maior batalha que eu perdi, que ela parecia que a gente que ia se recuperar, que a gente ia conseguir recuperar ele, né? E assim, poxa, até hoje eu sinto que essa batalha eu queria ter ganho essa, podia ter perdido várias outras assim, mas essa eu queria ter ganho e essa eu perdi. Mas em compensação também ensinou muito para nós, né, que não podia desistir, a gente já levantou a cabeça, tinha todo um pessoal que trabalhava conosco, numa época bem dura, mas ela ensinou muito, essa época ela nos ensinou muito mesmo, ensinou a ser forte, ensinou como superar, como se preparar, uma época dura, mas foi uma época assim, de muito aprendizado, talvez assim, foi uma época que a gente aprendeu, nos últimos tempos foi onde que a gente aprendeu mais, superar com a dor, superar com o problema, muitas noites não dormida, preocupação, mas assim, eu acho que hoje a gente não tem mais medo de nada, porque a situação dessa que fecha hotel, que acontece, a gente teve uma perda muito grande, né, que ele queria muito assim, né, que ele queria ter ele, mas a gente levantou a cabeça e tocou, mas... Por isso que eu falo que essa foto tem 2 alegrias e uma tristeza. A alegria de ver que o hotel estava indo, estava outra, e essa época que relembra isso daqui. Então, e aqui, obra-prima que foi feita, né? Contei para vocês quando começou com o terreno, depois para os Estados Unidos imaginar um hotel, e a gente chega aqui nessa parte aqui que a gente concluiu, que a gente abriu em 1º de outubro de 2024. Que é legal que esse hotel, a gente, vamos abrir em junho, não abria, vamos abrir em agosto, em setembro, e falar, galera, não quero nem saber. É 1º de outubro, a gente abre esse hotel. Estando pronto, não estando pronto, não quero saber. Nós abrimos e já começou a receber. E a gente recebeu algumas pessoas antes de teste. Tem umas histórias muito legais aqui. No final da obra, assim, faltando mais ou menos 45 dias, 1 mês para abrir, o chefe chega para mim e fala, Daniel, legal, só que a minha equipe é toda nova, ela não sabe fazer, eu estou começando, né, contratar. E quem que ele estava contratando? As pessoas, nós tínhamos 2 meninas que estão, a Eli, tinha uma outra menina, elas que faziam a limpeza do hotel. Ela trabalhava com nós, a esposa do Jair, ela fazia a limpeza do hotel, chefe, vou levar elas para a cozinha. Mas elas não sabiam nada de cozinha. E o chefe falou, cara, eu tenho que treinar, ele tá começando agora. Como que eu vou treinar ela? Eu falei, não tem problema, chefe, vamos fazer o seguinte. A gente tinha os pedreiros, tinha os encanadores, tinha os pintores, tinha uma galera, falou assim, começa a fazer o café da manhã pra galera. Ele falou, baita ideia. Então a gente chegou um dia pra ele e falou, a partir de amanhã vocês vêm tomar café no hotel e, né, porque a gente quer testar as meninas. Caramba, cara, a partir daquele dia foi um inferno. Essa galera começou a vir, o chefe fazia, cara, imagina, cafezão da manhã do hotel, começou mais simples, as meninas melhorar, e quando via tinha um banquete, assim. Só que daí o que aconteceu? Começou a chegar uma galera que já tinha terminado a obra. Quando viu os caras ali, os caras de manhã, mas o que vocês estão fazendo? Não, só viemos tomar um cafezinho aqui e a gente tá indo para outra obra. Os caras vinham tomar um café e ir para outra obra. Falei, mas vocês não estão mais aqui, isso aqui é só pra quem tá aí. Não, mas... Então foi uma festa. Mas daí dia 1º foi legal, dia 1º a gente abriu ele, então essa é uma experiência muito legal aqui que tem isso daqui. E é legal ver as pessoas de Caçador indo pro hotel. E ela sente que o hotel é parte delas também. Então quando ela chega lá, a alegria dela nos ver, diz, ai que legal, nós estamos no Quino. Então parece que eles estão, é uma partezinha de Caçador em Chapecó.